Um termo de compromisso com o programa Cidades Sustentáveis deve ser assinado pelos pré-candidatos nas eleições deste ano em Bragança Paulista. A sociedade civil organizada, através da OAB e o Coletivo Socioambiental de Bragança, a Associação Bragança Mais e o programa Cidades Sustentáveis, está convidando todos os pré-candidatos a prefeito e vereador a assinarem a carta compromisso com o programa Cidades Sustentáveis em evento aberto ao público. Os pré-candidatos também terão a oportunidade de apresentar propostas para o desenvolvimento sustentável da cidade. O programa é uma iniciativa lançada no Brasil em 2011 por 3 organizações: a Rede Nossa São Paulo, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e a Rede Social Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis. O objetivo é mobilizar as cidades para que se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar de toda a sociedade. O evento será no dia 14 de julho, às 6h30 da noite, na Casa do Advogado, na Rua Valdemar Martins Ferreira, número 315, no Jardim América. A série de concertos na Sociedade Italiana de Bragança terá mais uma apresentação neste final de semana. A série de música de câmara apresenta o pianista e compositor Paulo Gazzaneu e o violinista Alberto Johnson interpretando peças de Mozart, Brahms e outros. O paulistano Paulo Gazzaneu começou a carreira internacional na Europa em recital de piano em Budapeste, na Hungria. Desde o retorno ao Brasil em 1993, fixou residência em São Paulo e assumiu como principal premissa o trabalho, a execução e registro fonográfico de obras de compositores brasileiros. O violinista Alberto Johnson é de Salvador, na Bahia. Em 1986, foi convidado a estudar na Suíça e em Berlim, na Alemanha. A apresentação é neste domingo, às 8 da noite, na Sociedade Ítalo-Brasileira, na Rua Coronel Leme, número 176, no centro de Bragança Paulista. A entrada é gratuita. No quadro Agenda Cultural, vamos falar sobre a Agência Única e as primeiras bancas de jornais de Bragança. A cidade, na década de 1940, não possuía bancas para venda avulsa de jornais e revistas. Tudo vinha pelo trem ou o correio. Os jornais da capital eram trazidos pelos ônibus, cujo ponto final era na Praça Raul Leme. Em 1940, a cidade contava com representantes de vários jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, responsáveis pela distribuição aos assinantes. A Folha da Manhã, que depois passou a se chamar Folha de São Paulo, era representada pelo jornalista Zeferino Vasconcelos Filho. O Diário de São Paulo tinha como representante Ângelo Romano. O Jornal à Noite, editado no Rio de Janeiro, foi representado por muitos anos por Milá Abraão, mais conhecido por Oadir João, e o Estado de São Paulo era representado por José de Assis Gonçalves Júnior, gerente da Caixa Econômica Estadual e que exerceu vários cargos de destaque em nossa terra, entre eles o de prefeito. Os jornais e as revistas eram vendidos até meados de 1950 na Agência Única, na Praça Raul Leme, de propriedade de Agenor Faleiros, onde hoje fica a Foto Central, onde na infância muitos adquiriram gibis e revistas infantis como Tico Teco e a Gazetinha. Senhoras e senhoritas compravam as revistas A Cena Muda, O Cruzeiro, Vida Doméstica e outras. Faleiros e sua esposa tomavam conta no negócio e mantinham entre o balcão e a entrada onde moravam uma pequena sala de visitas com um sofá e 2 poltronas, algumas cadeiras onde durante os dias da semana as professoras que davam aula no Grupo Escolar Dr. Jorge Tibiriçá vinham comprar suas revistas, jornais e figurinos da moda. As professoras moravam no Hotel Carvalho
trabalho de Romeu Tucci na Rua Coronel Osório, ou viviam no Hotel Central de Argemiro Ramos, onde hoje fica a Rádio Bragança AM. Ramos era ajudado pela sua esposa, Dona Vidinha, pertencente à família tradicional de Joanópolis. Com a inauguração do Ginásio Estadual Casper Líbero e da Escola Industrial, outras professoras, algumas já morando no Grande Hotel Bragança, recém-construído na Praça José Bonifácio, vieram frequentar o local, onde, em contato com moradores da cidade, como eram solteiras, passaram a conhecer admiradores e muitas foram pedidas em casamento e aqui constituíram família. O proprietário da agência única, com mais idade, resolveu vendê-la. Virgínio Rinaldi a comprou e a transferiu para a mesma praça, no prédio da esquina com a Rua Professor Luiz Nardi, e ali permaneceu por muitos anos. Virgílio e seu genro, Antônio de Pádua Neto, montaram uma banca de jornais e revistas na Praça Raul Leme, ao lado da Catedral, e existe até hoje. Foi adquirida por Aurélio Zanini Família. Mais tarde foi vendida e continuou com o nome de Banca do Pardal. Na década de 1960, tendo em vista os resultados alcançados no negócio e o desenvolvimento da cidade, Virgílio e seu genro acertaram com Renato Guizo, o Rigoletto, que chegara de Santos, para que o mesmo colocasse uma banca no mercado municipal, e o material necessário seria inicialmente oferecido pela agência única. Guizo, frequentador da agência, tinha um parente que também trabalhava com o mesmo ramo em outra cidade. Se animou com a ideia e montou a banca, que depois passou a ser de propriedade de seu filho, Edson Guizo. E com o crescimento de Bragança, outras bancas surgiram em vários cantos da cidade. Se estabeleceram em nossa terra várias empresas distribuidoras de jornais e revistas. Os matutinos da capital são enviados para cá por meio de veículos próprios e raramente publicações são enviadas por ônibus. Em homenagem aos pioneiros fundadores das bancas de jornais e revistas da cidade, dedicamos estas linhas em reconhecimento aos benefícios prestados aos habitantes desta terra, distribuindo notícias, diversão e cultura. Por isto, eles fazem parte da nossa história. Será neste feriado a festa no Asilo de Bragança Paulista em louvor à Madre Paulina. No feriado de 9 de julho, às 3 da tarde, uma procissão sairá da Santa Casa em direção ao asilo e às 4 horas será celebrada uma missa campal com o bispo Dom Sérgio Aparecido Colombo. Em seguida começa a festa com barracas de salgados. O asilo São Vicente de Paulo fica na Rua Albino Dantas, número 220, no centro, ao lado do Jardim Público. Mais informações pelo telefone 4033 0545. O Festival de Inverno de Bragança vai começar neste final de semana. Este ano vai ter teatro, música, artes, audiovisual, atrações para o público infantil, oficinas e workshops. A abertura será no dia 9 de julho, na Praça Raul Leme. Entre as 11 da manhã e as 8 da noite, haverá uma feira cultural com comidas de rua, música, food trucks, exposições de peças e produtos culturais, artesanais, entre outros. Às 4 da tarde se apresentará o sambista Tuco Pellegrino. A feira se repetirá no mesmo horário e local nos dias 10, 30 e 31 de julho. Ainda no dia 9, duas exposições sobre a história de Bragança Paulista entram em cartaz na Escola Doutor Jorge Tibiriçá. As exposições fotográficas Bragança Paisagens Perdidas e há 40 anos da Romaria Bragança Perdões, e ficarão abertas para visita de quarta a domingo, das 11 da manhã às 7 da noite, até o dia 31 de julho. Entre os dias 9 e 31, no Jardim Público, vai ter a exposição Naturalistas Viajantes, das 8 da manhã às 6 da tarde. Dia 10 às 7 da noite, a Casa de Cultura recebe o espetáculo de dança Por que Somos Mutantes? A programação completa do festival está no site braganca.sp.gov.br. O jornal traz agora a previsão do tempo.
No sábado, o mar segue agitado no litoral do Rio de Janeiro. A nebulosidade perde força sobre o Espírito Santo. Em toda a região, o sol brilha forte, as temperaturas sobem a partir da tarde e o ar fica seco. Há previsão de nevoeiro no leste de São Paulo, de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro. Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 7 e máxima de 23 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, sol na maior parte do período, mínima de 5 e máxima de 22 graus. No último bloco, as informações do Bragantino. Técnico Marcelo Veiga deve mexer na equipe titular para a partida contra o Oeste. Não perca!